Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Essa é a playlist de História do Brasil e nessa playlist a gente vem trabalhando os itens pertencentes ao TPS de 2024. No encontro de hoje a gente começa uma questão nova, a questão de número 44 de História do Brasil, uma questão que trabalha em sua totalidade um tema que é muito recorrentemente cobrado no TPS. Eu me refiro às revoltas do período regencial. Um macrotema que costuma trazer muito prejuízo aos candidatos, muita insegurança aos candidatos. Eu recomendo que vocês estudem com profundidade esse tema. Esse tema faz parte lá do edital de História do Brasil expressamente, faz parte da seção 4 e mais especificamente do ponto 4.2, que trabalha o ato adicional de 1834 e as revoltas provinciais, as revoltas da regência. Esse item que a gente vai avaliar hoje, assim como toda a questão 44, trata de uma dessas revoltas do período regencial. Explora a cabanagem, movimento que acontece no Grão-Pará entre 1835 e 1840. Depois da vinheta, eu volto para a gente trabalhar essa assertiva. Bom, o comando dessa questão 44 é um comando bem objetivo. Ele simplesmente diz o seguinte, não tem nenhum excerto motivador, nada. Ele diz, a respeito da cabanagem, julgue, certo ou errado, os itens seguintes. E hoje a gente explora especificamente o item 1, que traz uma dimensão da cabanagem. Esse item diz o seguinte, a significativa participação de escravizados na revolta fez prevalecer, como senso comum, a associação dos membros do movimento ao mal, assim como despertou na sociedade da época o medo de que ocorresse no país o que se passara no Haiti. Bom, por senso comum, a gente entende aquela sociedade que está suscetível, naquela parcela da população que está suscetível aos discursos legalistas, né? Quando se fala aqui em significativa participação, a gente não está dizendo que o escravo negro predominou na revolta da cabanagem, mas ele teve uma participação que não pode ser desprezada. Esse item é um item particularmente difícil. Eu acho que a principal razão para eu entender que esse item é difícil, imagino que muitos de vocês vão concordar comigo, está no fato de que a historiografia não costuma associar a região amazônica à escravidão. A região amazônica, ela é tradicionalmente uma região ocupada pelos índios. É uma região predominantemente habitada por não brancos, mas principalmente por índios e não negros. Então, por que os escravos ganham relevância aqui na cabanagem? Para isso, a gente precisa entender, né, a história dessa presença escrava na região. Mas sim, os escravizados, os quilombolas, os negros livres também, têm um papel importante, têm um papel pertinente na cabanagem. E também, quando se alude aqui ao caráter supostamente maléfico do movimento, os discursos legalistas, eles investem muito nessa demonização dos cabanos no contexto da revolta da cabanagem, né? Os cabanos, eles vão ser frequentemente retratados como monstros, como fascínoras, como selvagens. E a estigmatização desses revoltosos, a estigmatização principalmente das massas, que num segundo momento são protagonistas dessa revolta lá no Grão-Pará, ela serve de justificativa moral, em algum grau, para a repressão brutal que vai acontecer no final da cabanagem, no final da década de 30. A gente está falando de 20% aproximadamente da população da província dizimada. É uma repressão, de fato, muito significativa ali no contexto do período regencial. Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais desse item e eventualmente acertarem itens de TPS posteriores, próximos de TPS, eu preparei uma pequena aula referente a esse histórico da presença dos escravos na província do Grão-Pará.
Se a gente tiver que pensar em um marco inaugural para uma presença ainda discreta desses negros vindos da África, eu diria que o período pombalino é um ponto de partida importante. Claro que vão existir aqueles escravos fugidos da região mineradora, fugidos do Mato Grosso em particular, que podem buscar refúgio no sertão do Grão-Pará anteriormente, mas se a gente pensar uma política que vise especificamente, né, um investimento na vinda desses escravos para o Grão-Pará, o período pombalino é importante porque é momento em que a região amazônica é vista de forma mais estratégica pela corte portuguesa. A região amazônica ela passa a desempenhar um papel geoestratégico, um papel econômico diferente na América Portuguesa com o Pombal na segunda metade do século XVIII. É nesse momento, por exemplo, que se tem um estímulo maior à cultura do cacau na Amazônia, plantation do cacau. E é ali, relacionada à plantation do cacau, que a gente tem a inserção desses primeiros escravos negros. Né? O avanço da escravidão está associado, então, no Grão-Pará, à complexificação da atividade econômica, uma tentativa de inserir a região na lógica ortodoxa ali do sistema colonial através da cultura do cacau. Ainda assim, no final do século XVIII, a presença desses escravos ainda é muito modesta. A gente tem cerca de 20 colonos se destacando na produção do cacau, ali no finalzinho do século XVIII, e cerca de 200, 220 escravos sendo mobilizados para essa atividade produtiva. A intensificação da presença vai ser observada ali no começo do século XIX. Destaque ali para a atuação do governador da capitania do Grão-Pará, o Francisco de Souza Coutinho, que atua como governador entre 1790 e 1803, ainda a época do chamado período mariano. E o governador da capitania do Grão-Pará está muito preocupado, né, com a falta de trabalhadores, uma falta crônica de trabalhadores, e vai tentar implementar uma estratégia para conter essa escassez crônica. Daí a necessidade de incentivar o tráfico africano e de também buscar o recrutamento militar de uma população livre de cor, né? Uma população indígena, uma população negra. Para além disso, a gente tem também a intensificação do Grão-Pará como rota de fuga de escravos, né? Num contexto mais evidente de crise da atividade mineradora. Então, se havia já uma primeira fuga ali no começo do século XVIII, meados do século XVIII, essa presença de escravos fugidos no sertão do Pará fica ainda mais evidente no começo do século XIX. Muitos desses escravos fugindo do Mato Grosso vão chegar à província e se abrigar nos sertões, fundando eventualmente quilombos. Outro evento que eu acho que é importante no sentido de intensificar a presença desses negros e um comportamento disruptivo, né, um comportamento centrífugo desses negros de insatisfação, foi a campanha de Caiena, no contexto pós-guerras napoleônicas, quando os franceses invadem Portugal. A gente tem como consequência a transmigração da família real para o Brasil e uma tentativa do Brasil, da corte portuguesa, de se vingar dos franceses invadindo a possessão francesa na América, invadindo a Guiana. Então a gente tem a campanha de Caiena ali entre 1809 e 1817, que mobiliza um contingente militar ali da região amazônica e, em particular, um contingente de negros paraenses, alguns deles escravos, que são deslocados para lutar contra a França e que têm a promessa formal de concessão de alforria quando voltassem à América Portuguesa. O problema é que o governo monárquico não cumpre a promessa e isso gera frustração nesses escravos, levando também instabilidade entre os soldados e uma luta cada vez maior pela alforria. Na década de 20, esse histórico de insurreições, de fugas de negros vai se intensificar
E o destaque é para a atuação de um escravo pertencente ao militar, um escravo pertencente ao major Martinho da Fonseca Seixas, né, que consegue arregimentar 40 companheiros, né, 40 escravos, e entrar floresta adentro, fundando ali, em 1821, um quilombo no interior do Grão-Pará, que vai evoluir significativamente na década de 1820. De maneira que, quando a gente chega nos tempos da cabanagem, a estrutura desse quilombo já é bastante complexa. A gente está falando de mais de 2.000 negros. E a partir do momento em que a cabanagem evolui para essa fase de luta de massa, de popularização da revolta, aquele quilombo do Atanásio já era conhecido como a Cidade Maravilha, né? Uma cidade, né? Mais de 2.000 negros, às margens lá do rio Trombetas, que isso pode até cair dessa forma na prova, né? A gente não sabe, mas que a historiografia entende que era uma espécie de réplica amazônica do quilombo mais famoso, do quilombo mais conhecido pela historiografia, que é o Quilombo dos Palmares, lá no Nordeste. Então, existe sim uma presença significativa de negros, uma presença que vai se intensificando a partir do final do século XVIII, uma insatisfação dos escravos que remonta também ao século XIX, de maneira que quando as forças centrífugas começam a contestar o poder central à época da regência, os negros vão se unir a essas forças, mas também para fazer valer demandas deles mesmos, né? Demandas dos próprios escravos. Eles querem o fim da escravidão, né? Eles querem a radicalização desse movimento. E quanto mais radical, mais sujeito à repressão forte, né? A forte repressão. A revolta da cabanagem foi a revolta mais severamente reprimida dentre as revoltas do período regencial. Se você quiser conhecer mais sobre a revolta da cabanagem e quiser se preparar para o CACD com a profundidade que a prova exige de vocês, eu recomendo que vocês conheçam o percurso, o nosso plano de assinatura recorrente focado na preparação dos candidatos concurso de admissão à carreira diplomática. Se você aproximar o seu celular do QR Code que está aí na tela, você vai conseguir acessar o percurso, as características do percurso. Tem um videozinho lá no qual eu faço um tour pela plataforma com vocês. E se você quiser conhecer o percurso sem compromisso, pode entrar em contato comigo que eu libero o acesso por um dia para que você conheça a nossa estrutura. No mais, fica também o pedido, a recomendação de que se esses vídeos fazem a diferença na preparação de vocês, que vocês me ajudem a compartilhar com uma audiência mais ampla, para que outros CACDistas conheçam o espaço Zeitgeist e também tenham acesso à nossa preparação e também, claro, para que o nosso canal no YouTube se fortaleça cada vez mais e que a gente se veja cada vez mais motivado também a contribuir para a preparação de vocês. Fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.